falar sobre a segunda mensagem dessa série de mensagens, Mente para Governar e Coração para Servir. Pode ser que essa mensagem seja repetida à noite, até para conseguirmos alcançar toda a igreja, tá? Mas eu quero dar o meu melhor nessa manhã, daquilo que Deus colocou em meu coração. Domingo passado, assim como hoje, nós iríamos distribuir uma ficha para vocês anotarem algumas coisas. Não conseguimos, mas está no planejamento. É sempre assim, daqui a pouco sai. E aí mais tarde, quem sabe a gente consiga, se não, quem sabe domingo que vem. Se você achou, pega a sua Bíblia, por favor. Abra em Gênesis 39, 2. Gênesis 39, 2. Se você achou, pegue na sua Bíblia. Se não achou, tem pessoas que estão com dificuldades como eu, quando tiram óculos, ficam com dificuldade de enxergar. Então, se a letra da Bíblia está pequena, olhe na letra da tela, tá? Que vai te ajudar. Gênesis 39, 2 diz: Ora, o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. De novo, ora, o Senhor estava com José e em tudo teve êxito. Deixa ali mais uma vez. Ora, o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Na tela que está aí, na versão da tela, o Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Mente para governar, coração para servir. Temática da manhã: certezas de José. Certezas de José. Martin Luther King diz: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ela se mantém em tempos de controvérsias e desafios. Mais uma vez, Martin Luther King disse: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsias e desafios. O que Martin Luther King quis dizer, aplicando, pelo meu entendimento, é que nos tempos de facilidades nem sempre se mostra a verdadeira moral, ética e caráter de um ser humano. São nos momentos mais difíceis que se mostra qual é o tamanho da sua garra, a sua gana, a sua força, a sua dedicação, o nível do seu espírito em sinceridade. A fé é sinônimo de fidelidade, eu não tenho dúvida disso. E nós vemos isso perfeitamente na vida de José. José, aos 17 anos, foi vendido pelos seus próprios irmãos. Antes de ser vendido, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi escorraçado. Foi lançado lá em uma grande cisterna, de onde não conseguia sair. Gritou pelo nome do seu pai, mas o seu pai não pôde ouvi-lo. Gritou por ajuda pelos seus irmãos, e os seus irmãos estavam com muitos ciúmes, os seus irmãos estavam com muita inveja, e não conseguiram estender as mãos para tirar o seu irmão da cisterna. Há de convir que os próprios irmãos o lançaram lá. Passando os comerciantes, depois de uma conversa entre os irmãos, foi chegado um denominador que a morte não seria o ideal para José. O melhor seria vendê-lo como escravo, e assim o fizeram. Ganharam com a prisão de seu irmão, ganharam com a humilhação do seu próprio irmão, ganharam fazendo seu irmão de escravo. José foi levado para uma terra, e naquela terra foi adquirido, foi comprado pelo grande homem chamado Potifar, um rapaz que era maioral no Egito e que tinha uma casa na Babesca e que precisava de pessoas que pudessem trabalhar para ele. José então iniciou o trabalho, e pelo contexto da história, entende-se que José ficou aproximadamente naquela casa 11 anos. Onde ele iniciou o trabalho, chegando por baixo, se dedicando, se esforçando, dando o seu melhor, fazendo aquilo que era devido, e gradativamente, através do seu serviço, José foi alcançando lugares mais altos.
Olha que coisa incrível, jovens, adolescentes e também adultos. Existem pessoas que acreditam que a vida é simples, é só chegar e vai dar tudo certo, é só chegar e vai ter um bom salário, vai chegar e vai comprar uma casa de cara, vai chegar e vai comprar um carro, vai chegar e vai ter uma conta bancária gorda, vai chegar e o patrão vai elogiá-lo, vai chegar e o patrão vai ali aplaudi-lo. O fato é que pela vida de José, aprendemos que grandes coisas começam por feitos pequenos. Existem pessoas que não se dedicam no pouco, estão esperando muito a oportunidade grande chegar. José estava ali como um escravo, foi vendido pelos seus próprios irmãos, mas o que ele fazia bem, ele fazia com excelência, ele trabalhava com excelência. Podia ser uma coisa pequena, mas ele não fazia como para os homens, ele fazia como para Deus. E acredite, quando nós servimos de todo o nosso coração, na hora certa, José nos mostra isso, na hora certa nós ganharemos as promoções. Mas quando nós fazemos só para contar a conta, quando nós fazemos apenas porque foi dito, quando nós fazemos apenas como algo que estamos ali só para marcar o momento, nós podemos nunca sair daquele lugar onde fomos colocados como escravos, como pessoas comuns. Lembre-se, uma coisa importante: somente um serviço de excelência pode nos tirar de um ambiente de escravidão. Existem pessoas que vivem escravidão financeira, não conseguem dar um salto, sabe por quê? Se acostumaram a entregar simples coisas. José chegou com 17 anos, já tinham pessoas lá, mas tudo que José fazia ia bem. Texto bíblico que acabamos de ler mostra claramente isso. Tudo que ele fazia ia bem, tudo que José fazia era com excelência, tudo que José fazia era com dedicação, tudo que José fazia era com entrega, tudo que ele fazia era extraordinário, porque era o melhor que ele podia entregar, mediante as ferramentas que ele tinha no momento. Alguém Cortella, que esqueci o nome agora, Mário Sérgio Cortella, Mário Cortella, agora Sérgio, é alguém aí, Cortella, Mário Sérgio Cortella, pronto, é isso, Mário Sérgio Cortella, diz que a excelência é você fazer o melhor com as ferramentas que você tem. Mas eu não tenho ferramenta direito. Faça o teu melhor com as ferramentas que você tem. Mas se eu tivesse, seria melhor, mas o que tem é isso. Então faça o seu melhor com as ferramentas que você tem. Faça o seu melhor com as ferramentas que você tem. José nos mostra que a fidelidade dele a Deus se revelava no trato de coisas comuns no dia a dia, sobre o cuidado da casa, sobre a atenção com as coisas menores. Eu um dia ouvi a história, esqueci de novo o nome dele. Perceberam que a mente está um pouquinho não comunicando bem. Mas acho que... Oi? Bem-vindo ao clube. Estou dando irmãos a irmã hoje, Celinha. Salvo engano, Hermínio... Não é Hermínio Odebrecht, é o Votorantim, é o... Vou lembrar o nome dele daqui a pouco. E aí teve um senhor que alguns anos atrás foi um colaborador da empresa, lá em 2011, e ele falou que lá no Paraná pôde ver esse senhor muito conhecido, né? Alguém que construiu um império, Votorantim, um império. Tem banco Votorantim. E ele disse que um dia esse senhor foi no campo de trabalho, e ele estava com os diretores, com os CEOs, e ele andando lá naquele campo de trabalho. Quem nos contou foi um senhor que trabalhava conosco.
Ele falou que esse senhor, ele começou a abaixar, toda hora ele abaixava, pegava algumas coisas e botava no bolso. Ele abaixava, botava no bolso. Ele abaixava, botava no bolso. E teve um momento que o CEO perguntou o que ele estava fazendo. Aí ele falou que estava catando as riquezas da empresa. Aí eles não entenderam nada, porque na verdade ele estava abaixando, estava em obra, e ele estava pegando os pregos e os parafusos que estavam no chão. Vocês já entenderam o recado? A excelência é fazer o melhor com aquilo que você tem. Aí o Senhor perguntou, mas o que o Senhor está fazendo? O Senhor está pegando parafusos e pregos. Ele falou, justamente, as grandes riquezas não são feitas com grandes construções, são feitas com pequenas peças. Um dia eu estava ouvindo um bilionário que ele disse que os bilionários, eles não são bilionários porque eles ajuntam milhões, é porque eles aprenderam a valorizar os centavos. Um fundo imobiliário paga cerca de 7 centavos por cota. Aí você fala, só 7 centavos eu não tenho nada. A diferença é que eles têm milhares de cotas. Então 7 centavos que para você não é nada, para eles resulta em 100 mil reais. Como o Barsi, que é um dos grandes investidores brasileiros, resulta em um lucro de 130 milhões ano, por questão de 5 centavos. Estão entendendo isso aqui? A excelência não é nas coisas grandes, a excelência é nas coisas pequenas. O seu nível de serviço pode te promover ou pode te deixar no momento do lugar da escravidão. Olha, eu acho que valeria a pena gravar isso, hein? O seu nível de serviço pode te promover ou pode te deixar no seu lugar de escravidão. José estava naquele lugar e o seu nível de serviço era de excelência. A sua fidelidade a Deus se mostrava no dia a dia do cuidado da casa de Potifar. Em pouquíssimo tempo, esse rapaz se tornou o chefe de todos os serviçais da casa de Potifar. Ele chegou há pouco, mas que a pouquinho ele já estava exercendo o comando sobre os outros. Ele chegou há pouco, mas que a pouquinho ele estava exercendo a gestão sobre os outros. Ele demonstrou claramente que fazer algo com perfeição, com entrega, com excelência, nos promove nos lugares mais caóticos que podemos estar vivendo. Não é o local que define o teu destino, é a mão de Deus. Você pode estar no lugar de aperto, você pode estar no lugar de vergonha, mas se você for fiel a Deus, e por essa fidelidade entregar a sua excelência, acredite, o que Deus tem para você são promoções. Pode ser que não aconteça de um dia para outro, pode ser que demore 11 anos, mas você verá a diferença do justo e do ímpio. Acredite nisso. Acredite nisso. O apóstolo Joel Pereira, em 2007, liberou essa palavra, nunca mais esqueci, depois venho ouvindo muito essa frase, quem se adianta governa. Quando nós conseguimos entender, enxergar o processo, a gente passa a se antecipar, e se antecipando nós passamos a estar à frente de determinados movimentos. Quem se antecipa, governa. Tenha foco, sirva bem. Mas algumas coisas nós aprendemos porque José saiu da casa de Potifar e foi lançado na prisão. Ele foi lançado na prisão e ali de novo, de repente você vai falar assim, olha que vida é essa de José. Ele já estava servindo lá na casa de Potifar, ele já era um líder na casa de Potifar, ele já era um gestor na casa de Potifar, ele já era o maioral, o chefe sobre os outros, e agora ele foi injustamente lançado na prisão. Mas sabe o que José fazia na prisão? Servia bem. O local onde você está não pode mudar a sua natureza. Nós sempre damos aquilo que nós temos. Não te enganes. Eu estou indo para 39 anos daqui a algumas poucas semanas. A minha esposa fala que, Diegão, neguinho, você
Tem 39 anos, mas atualmente parece que é de 60 e poucos anos, 70 anos. Às vezes eu acho que eu realmente vivi muito, mas quero viver mais. Hoje estava tendo uma conversa com ela e estávamos falando um pouco sobre entregas. Eu não sei vocês, os mais velhos, mas hoje eu chego a um denominador. Você não consegue mudar a natureza da pessoa. Você pode ajudá-la a mudar, se ela quiser. Você não consegue mudar. Se a pessoa quiser, você está disposto. Mas e se a pessoa não quiser? Não adianta. Não adianta. A decisão de mudança precisa vir de cada um, é individual. Não adianta você querer pegar a forma e modificar. José era aquele, as circunstâncias em volta não puderam mudar porque ele era excelente. O espírito dele era de excelência. Mas existiam pessoas que cruzaram com José, os próprios irmãos que não tinham esse mesmo espírito. Os seus irmãos, quando alguém se destacava, optavam em jogar na cisterna. A esposa de Potifar, por ser desprezada, optou em jogá-lo na prisão, acusando de forma errada. Quem não cria, critica. Meu Deus, hein? Para do lado de pessoas que só ficam falando, mas desse jeito, a igreja, a minha casa, a empresa, você para e fala assim, você está falando o quê? Ah, eu estou falando muita coisa. Não, você não está fazendo nada, porque você está com tempo de criticar. Quem está fazendo não tem tempo de criticar, filho. Teu tempo tem muito tempo, o teu tempo está com muitas horas. Esses dias as irmãzinhas falaram assim comigo, pastor, qual hora eu posso conversar com o senhor? Eu sei que o senhor é um homem ocupado. Falei, mas eu sou ocupado em dar atendimento a vocês, pode ser agora. Ela falou, não, mas eu vejo, o senhor trabalha, chega aqui, qual o momento que você pode ocupar? Eu falei, de novo, eu estou à disposição. Ela falou, mas pastor, eu falei, ó, se eu for olhar a agenda, eu só vou te atender daqui a 3 semanas. Então fica tranquilo que eu vou atender. Nosso tempo é curto, é escasso. Minha agenda, eu não sei a de vocês, mas a minha agenda é pesadíssima. A minha cunhada foi esses dias lá, falou, eu sei que você é muito ocupado, Diego, mas tem que fazer um negócio aqui. Eu falei, peraí que eu vou te dar atenção. Ela, não, mas vai ser peraí que eu vou terminar isso, eu vou te dar atenção exclusiva. Porque se você veio aqui é porque é importante, e era mesmo. Ela foi fazer algo que Deus mandou, e que alguns minutos anteriores eu tinha orado a Deus. Entenda uma coisa, José demonstrou que a excelência não era por causa da cisterna que o colocaram, não era por causa da casa que ele foi tentado, e nem tampouco pela cadeia que ali o trancaram. Ele tinha certezas em seu coração. E a corte é um local, quando ele chega, revela a certeza. Existem pessoas que são maravilhosas quando estão na cisterna. Ah, isso daí eu vou ter que falar para vocês falarem um com o outro. Fala assim, vira para o teu irmão, solta o peito, fica brabo. Eu falo assim, tem gente que é maravilhosa quando está na cisterna. Quando está na casa de Potifar, quando está na cadeia, mas quando, faz assim, ó, tem que ensinar, mas quando chega na corte, bate na perna assim, ó, tem gente que é maravilhosa quando está na pindaíba, prestativo, educado, humilde.
Espiritual, ora o tempo todo, canta no mistério, dá uma giradinha, segura no ventilador, entrega a profecia. Meu Deus, cisterna. Tá ali, dedicado, casa de Potifar. Tá ali servindo, prisão. Mas coloca na corte, filho. Como dizem os antigos, quer conhecer o homem, dá poder. Quer conhecer o ser humano, dá poder, dá possibilidade. José está na corte e quer uma coisa incrível. Quer ver uma coisa incrível? A corte revela o nível de profundidade, de integridade e de caráter que aquela pessoa tem. Eu preciso correr na mensagem. Já viram que vai ser só a introdução agora de manhã, né? Então vocês vão ter que vir mais tarde, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. A corte revela o coração. Existem pessoas que estão hoje na corte. Digo eu, não o Senhor, seria melhor se estivesse na cisterna. Porque a corte para alguns faz eles não se perderem, porque ninguém se perde. A corte só revela o que está ali. Existem pessoas que se perdem pelo orgulho. Existem pessoas que se perdem pela vaidade. Existem pessoas que se perdem pelas suas posturas egoístas, egocêntricas, umbilicais. Existem pessoas que elas se perdem com coisas poucas. Deus nunca vai dar coisas grandes para aqueles que não sabem nem administrar coisas pequenas. Tem pessoas que chegam às vezes não crises por coisas pequeninas e estão orando a Deus por coisas enormes. Um dia estava ouvindo o apóstolo, esqueci de novo o nome, Alexandre de Macedo, PIB de Auma, que hoje é o CIAN, Centro Internacional Evangelístico, alguma coisa, de adoração. E ele disse o seguinte: Deus nunca vai dar 1000 para aquele que não consegue administrar 10. Pastor Carlito Paz diz: ninguém faz nada grande sozinho. E se fez porque não é o que fez, mas ele não é grande. Ninguém faz nada grande sozinho. E se fez, ele que fez tudo centralizado, não é grande. Porque ele entende que só é bom quando ele mete a mão. Aprendi há muitos anos atrás, o melhor caminho é dedique, empodere pessoas e deixe-as descobrir o destino profético delas. E se deu errado, faz de novo. Vamos tentar mais uma vez. Vamos descobrir mais uma vez. Pode ser que por isso, em um ambiente de escola de profetas, Deus mandou Elias chamar Eliseu, que estava trabalhando, e não um aluno da escola de profetas. Porque de repente Deus olhou no coração de todos os alunos da escola de profetas e não viu ninguém com coração e fidelidade a Deus. Deus não quer títulos, Deus quer coração obediente. Pode ser que por isso, em um tempo de grande construção de sinagogas, de entendimento entre fariseus, zelotes e escribas, Deus poderia ter chamado qualquer fariseu, mas Deus olhou para simples pescadores publicanos, porque talvez Deus não queria as insígnias deles, Deus queria o coração deles. Deus me permitiu passar por muitos lugares. Estava conversando aqui no concílio do Cavoli, preguei em tantos lugares, já preguei para pessoas, 10 pessoas, já preguei para mais de 2.000 pessoas, já preguei em tantos lugares, desse jeito que vocês estão me vendo, preguei em lugares tão incríveis. Aí perguntaram, mas e aí? E aí que só fui fazer aquilo que Deus me chamou para fazer.
Deus te chamou, vai e cumpra. O teu coração precisa estar atrelado ao coração de Deus, sendo milhares ou sendo indivíduos. Dê o seu melhor. Seja exigente com empresa grande, seja exigente com coisas pequenas na sua casa. Minha esposa está aqui, ela sabe o quanto sou chato às vezes, e eu falo para todo mundo, não seja chato, mas eu sou chato às vezes, porque eu olho coisas assim, meus irmãos, eu falo, não pode acontecer isso. E eu estou numa fase nova, estou indo para os 40 anos, daqui a pouco, minha estação está mudando, falta 2, né? Não, para mim vai faltar 1, daqui a alguns dias, aí em agosto falta 1 para 40, mas uma coisa eu estou aprendendo, às vezes a gente tem que se calar e deixar a coisa acontecer. Concluo essa mensagem que fiquei só na introdução. A corte revela o coração, mas esse rapaz tinha certezas. Eu não tenho dúvidas que ele tinha certezas. Ninguém consegue se manter fiel em um ambiente estranho e nocivo se não tiver certezas no coração. Concluo com isso. José revelava que o coração dele estava em Deus. Está o movimento que os jovens não devem ir para as faculdades. Eu creio que tem que ir para as faculdades. Mas eu creio também que se desviam lá tem muito a ver. Primeiro, pela decisão deles. Segundo, por causa de fundamentos bíblicos no coração deles. Muitos anos atrás, estava andando com Mona Lisa, muito triste aqui na igreja, mas não com a igreja, mas por coisas que estava observando, orando a Deus, pedindo para os jovens, pedindo para os adolescentes. E eu falei com Mona Lisa, caminhando com ela, falei, Mona Lisa, os jovens estão sendo discipulados pelo YouTube. Isso é péssimo. Eles estão selecionando o que eles querem ouvir. Isso é péssimo. Eles estão selecionando o que vai fazer bem para a alma deles. Isso é péssimo. O ser humano, ele precisa ser confrontado. Estávamos conversando esses dias, né, Alex, sobre isso. O ser humano precisa entender que tem limite. Um alfinha precisa encarar um alfa da vida, para falar assim, aqui não, aqui é o teu momento, daqui não. O ser humano precisa aprender a cavar o seu poço. Ele precisa cavar a sua cisterna para beber água da sua cisterna. Porque hoje em dia os jovens trocam de relacionamentos igual água, porque está muito fácil. As meninas estão muito, desculpa a franqueza, vocês não, mas eu falo generalizado, as meninas estão muito fáceis por causa do feminismo. Machuquei algumas irmãzinhas aqui? Estou falando das irmãs mais velhas não, tá? Estou falando nem das meninas aqui, eu consegui ser claro? Eu acho que eu não fui claro. Os garotos não têm fidelidade em relacionamentos porque a geração de hoje está muito fácil. Moças, vocês são diferentes. Aqui na nossa igreja nós somos diferentes. Sejam sérias. E rapazes, sejam sérios. Tem garoto que parece que engoliu a vitrola do sorriso, e não sei como tem garotas que acham bonitinho, o cara mostrando a canjica toda hora, é engraçadinho, eu quero namorar com ele. Não, filho, engraçadinho não mantém relacionamento, o que mantém relacionamento é caráter. Se não identificar caráter, fala para ele casar com a Arniquina, sei lá, Arniquina, Alequina, porque quem casa com a Alequina é coringa, sorrindo o tempo todo. Gostou dessa, né? Leva para o coração. Você casa, você se relaciona, jovens, é com caráter. Você se relaciona com um rapaz que paga a conta. Arranjou a dívida, paga a conta, filho. Dá o teu jeito.
pinta a casa, carrega areia, vai capinar o terreno, vai aprender a arranjar o seu dinheiro, paga a conta. Se não pode pagar a conta, filho, não tem beijo. Geração que não vive dificuldades, entende que a vida não é de cavar poços, e a vida é de cavar poços. Se ninguém contou para vocês que estão ouvindo aqui, que aqui só tem gente boa dentro dessa igreja hoje, mas você que está vendo aí, se você acha que a vida não é de cavar poços, a vida é de cavar poços, a vida é de renúncias, a vida é de entrega, a vida é de dificuldade, filhos. E aí, bonitão, é ou não é, bonitão? Vida de dificuldade. Paga o preço. Faça o teu melhor com o pouco que você tem. Faça o melhor com o pouco que você tem, mas dê o seu melhor. José tinha um coração em Deus, tinha posturas elibadas, tinha entregas conscientes. Concluo essa mensagem. Eu fui convidado a abrir uma conferência da nossa denominação. Aí eu olhei aquilo e falei, eu acho que eu tenho um compromisso. Eu mandei para a Mona Lisa. Ela falou, Diego, você tem um compromisso? Eu falei, qual? É um compromisso essa semana agora que passou. Eu falei, eita, já tinha esquecido. Aí eu passei a mensagem para a pessoa e falei, olha, agradeço tanto. Como eu me sinto honrado por ter sido lembrado. Como foi maravilhoso receber essa mensagem do irmão. Mas eu tenho que te deixar claro que infelizmente eu não poderei atender o seu convite, porque eu terei algo extraordinário também na igreja. Eu queria atender a todos, mas a minha vida hoje não me permite fazer isso. Então perdoa o teu irmão e quem sabe uma outra oportunidade eu me sentiria honrado em servi-los. O irmão não imaginava, mandou uma mensagem assim, pastorzão, só com essa mensagem o senhor já está na próxima agenda. Onde está o teu coração, meu irmão? Onde está o teu coração, minha irmã? Quais são as certezas que te movem? As estações chegam para todo mundo, mas o que nos mantém de pé são as certezas. José tinha certezas, e isso o manteve de pé. Vamos orar ao Senhor para nos dividir em classe? Eu sei que nós estamos numa batida muito frenética. Se você puder estar no último, vai ser tão bom recebê-los. Eu estarei aqui. Mas se você não pode, fica ligado lá na transmissão. Mas eu quero fazer um convite muito especial para as irmãs e para os irmãos. Mas muito especial mesmo, muito especial. Meu Deus, como é especial esse convite. Eu quero muito que vocês vivam um momento de dedicação. Pastor Márcio Valadão um dia me ensinou, o meu mentor online, ele me ensinou que a igreja ela precisa ser grande para servir, mas ela precisa ser pequena para cuidar. E explico. Grande de proporção com os múltiplos ministérios, pequena em grupos pequenos que possa ter uma melhor atenção ali. Essa igreja já passou de 100 membros. E às vezes é tão difícil cuidar de cada um individualmente. Mas quando nós estamos nos grupos menores, nós conseguimos olhar no olho de cada um, trocar uma ideia, conversar. Por isso, da importância dos G6 e dos G10, que o que para os jovens e adolescentes são as imersões também. Como na segunda-feira, fui lá na casa dos líderes, estão de parabéns, líderes. Como eu fiquei impactado. Tivemos uma janta maravilhosa lá, um momento de conversa. Foi ou não foi bom, jovens?
Seus líderes são da galáxia, não são não? Meu Deus do céu. Puxa vida. Sorriu, né, Leozinho? Até o Léo sorriu agora. Meu Deus do céu, tá, meu irmão? O Espírito pegou o Leozinho, tem um outro Léo. Meu Deus. Então, que momento extraordinário. Grupo menor. E hoje nós vamos ter isso, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Que horário? Nós teremos aqui o GC, que é o grupo de comunhão, tanto para homens quanto para mulheres. Então as mulheres, elas ficarão aqui embaixo. E aí a gente vai até umas 5h30, porque depois a gente vai migrar para o culto. E os homens, nós vamos ficar lá em cima. Fechou? Então 4 horas nós vamos chegar e vamos ter um momento aqui muito significativo. Muita coisa, muita coisa. Então olha, vamos para cima, multiplica esse convite. O Flamengo jogou ontem, foi ajudado mais uma vez. Botafogo jogou ontem e arrebentou tudo. Segue o líder. Como eu queria falar isso de novo. Segue o líder. Pouca humildade, né? Estou andando muito com flamenguista. O poder está revelando o coração, né? Coração de vingança, varão vingativo. Alex, ano passado, falou: Botafogo é igual o elefante. Nunca mais esqueci isso, hein? Não sei como chegou lá, mas uma coisa é certa, vai cair. Liga, se liga, hein? Estou esperando o Flamengo. Alex, se lembra aquela história? Brincadeiras à parte, essa brincadeiras entre a gente. Então, pessoal, tentem vir 4 horas. Por que marcamos 4 horas? Porque é pertinho da hora do culto. E a gente vive esse momento. Fechou? Tranquilo? Vamos orar e dividir em classes. Os que puderem ficar para IBD, muito bom. Sei que alguns não poderão, mas está sendo muito boa a classe, vale a pena. E quem marcou comigo gabinete, vamos lá. E quem não marcou e não veio, vai ser bom, porque eu vou ter que ir lá em casa buscar umas coisas que eu esqueci para a irmã Maria, que vai ter mais tarde uma coisa muito boa aí na cantina. Então, vou lá e volto. Vamos ficar sob os pés?